Uma das mais fascinantes histórias do Evangelho conta a passagem de Jesus pela região dos Gadarenos e o seu encontro com um homem possuído por uma legião de demônios. A Bíblia conta que aquele homem vivia entre os sepulcros, ele se feria com pedras, e embora as pessoas tentassem prendê-lo com correntes nos pés e nas mãos, ele as arrebentava e ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Conta que os demônios, quando viram Jesus se aproximando, foram em sua direção, se prostraram, reconheceram sua autoridade e suplicaram para que não fossem expulsos daquele lugar. Ali nos arredores estava uma grande manada de porcos, mais de 2.000 porcos. E Jesus autorizou que os demônios entrassem nos porcos, e os porcos se precipitaram e se afogaram no mar. Esta é uma história muito fascinante, porque é cheia de símbolos. A Bíblia é um livro de histórias, é um livro de narrativas. Fala muito mais através das suas imagens do que dos seus conceitos. E poucas histórias ilustram tão perfeitamente a salvação como libertação integral quanto a história deste endemoniado gadareno. Jesus é apresentado como libertador. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz o Evangelho. Jesus é o libertador. Mas de que libertação estamos falando? Por isso precisamos entender bem os símbolos dessa história do endemoniado gadareno. Os porcos se precipitam no mar e não podemos esquecer, e não é por acaso, que uma legião de demônios escraviza aquele homem. Legião é um destacamento militar romano. Uma legião romana tinha entre 1.000 e 6.000 soldados. A 10ª legião, chamada Fretenses, participou do massacre e da destruição de Jerusalém. E o símbolo da 10ª legião não era outro senão o porco. Ali está uma legião, um exército inimigo, afogando-se no mar. Os porcos, simbolizando a legião romana, afogando-se no mar. Não é a primeira vez que em Israel se testemunha um exército inimigo afogando-se no mar. A primeira vez foi com Moisés. Moisés, o libertador. Quando Deus liberta Israel do Egito, dos seus anos de escravidão, na perseguição do exército egípcio ao povo que saía, o exército egípcio se afoga no Mar Vermelho. Agora, a legião romana também se afoga. Estes símbolos são muito importantes, estamos falando de libertação. No Deuteronômio, Moisés já havia profetizado a chegada de Jesus. Moisés disse que entre os descendentes de Israel, Deus levantaria um semelhante a ele, Moisés. E este descendente deveria ser ouvido, acatado, deveria ser reconhecida a sua autoridade. Por isso é que no batismo de Jesus, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba e do céu se pronuncia a voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi, este é o meu filho amado, ouçam o meu filho. No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João contemplam de longe Jesus conversando com Moisés e Elias, a lei e os profetas. E a voz do céu se pronuncia novamente dizendo a respeito de Jesus: este é o meu filho amado, ouçam a ele. Cumpre-se em Jesus a profecia de Moisés. Agora Jesus é o libertador de Israel. Mas de que libertação estamos falando? A simbologia bíblica é muito abrangente, muito completa. Naquele endemoniado gadareno, nós encontramos o indivíduo, mas encontramos também a sua sociedade, a sua comunidade. Ele vive entre os sepulcros, ele não está socializado, ele não está com a sua família, ele não está vivendo na cidade. Ele está alijado, ele está à parte, ele está excluído. Ele tem o seu pecado, a sua condição, a sua escravidão pessoal.
Mas aqui também há uma comunidade escravizada sem perceber, acreditando que o mal está do lado de fora, está lá na região dos sepulcros. Nós aqui, que estamos na sociedade, nós não somos escravos, nós somos livres. Entretanto, a Bíblia conta que depois da sua libertação, aquele homem é visto assentado, vestido, em perfeito juízo, na roda de conversa aos pés de Jesus. E o povo da cidade se incomoda, expulsa Jesus, porque perdeu os seus porcos. Uma sociedade que valoriza mais os porcos do que os seres humanos. É uma sociedade escravizada e não percebe. Esse texto é cheio de símbolos. A escravidão, a idolatria, a desumanização. Em Israel se conhece o Salmo que diz que os ídolos têm boca, mas não falam, os ídolos têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam. E tornam-se semelhantes aos ídolos todos aqueles que os fabricam, que os adoram. O ser humano que se afasta de Deus, que se rende aos ídolos, aos falsos deuses, se desumaniza, se perde não apenas de Deus, mas se perde de si mesmo e se perde do seu semelhante, não consegue distinguir o valor de um porco e de outro ser humano. Isso tudo está presente na libertação do endemoniado gadareno. O Deus de Israel é diferente dos ídolos. Por isso que se aproxima de Moisés dizendo: ouvi o clamor do meu povo. O Deus de Israel tem ouvidos e ouve. O Deus de Israel tem olhos e contempla e vê, enxerga a aflição do seu povo. O Deus de Israel tem mão e se move a sua mão e o seu braço forte para libertar o seu povo. Assim é Jesus, o libertador. E a libertação de Jesus é integral, é plena, é completa. A libertação é salvação em plenitude. Por isso que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida e vida completa. Esta simbologia é muito bonita, um homem assentado, vestido em perfeito juízo aos pés de Jesus. O ser humano que recupera a sua autonomia, o ser humano que tem em si restaurada a imagem e a semelhança de Deus, a salvação como humanização, a salvação como libertação integral, em amplas e plenas dimensões, física, biofísica, mas também psíquica, emocional, em perfeito juízo, mas também social, porque ele está assentado, ele está reintegrado. Aquele homem diz a Jesus: eu quero seguir você, e Jesus diz: não, volte para a sua casa, volte para a sua família, volte para as cidades. Jesus o envia às 10 cidades, a Decápolis, dizendo: vá mostrar o que Deus fez na sua vida e a libertação que Deus operou na sua vida. Reintegre-se, volte ao convívio da sua casa. É salvação física, emocional, psíquica, social, espiritual, porque Jesus é aquele que nos transporta do império das trevas para o reino de Deus, disse o apóstolo Paulo. Enfim, no Evangelho, a salvação é libertação integral do indivíduo e da sociedade, da condição humana em sua escravidão pessoal e particular, mas das estruturas sociais igualmente idolátricas, igualmente possuídas por espíritos e legiões malignas que promovem morte, que celebram a morte e que não sabem distinguir o valor da vida humana. A salvação é para o indivíduo, para a sociedade. A salvação é para o corpo e para o espírito. A salvação é para a história e para a eternidade. No Evangelho, a salvação é libertação integral. E só Jesus, somente Jesus, pode trazer a plena, a verdadeira, a legítima liberdade.